Capítulo 8. A economia dos sentimentos. Nos anos 1920, as mulheres não fumavam. Os que o faziam eram severamente criticadas. Era um tabu. Como licenciar-se na universidade ou ser eleito para o Congresso. Fumar, acreditavam as pessoas nessa altura, era para os homens. Querida, não podes magoar-te. Ou, pior, podes queimar esse lindo cabelo. Isso colocava um problema à indústria do tabaco. Ali estava 50% da população sem fumar os seus cigarros, pela simples razão de não estar na moda ou não ficar bem. Não podia ser. Como disse George Washington Will, presidente da Companhia do Tabaco Americana na altura, é uma mina de ouro mesmo no nosso quintal. A indústria tentou várias vezes vender cigarros às mulheres, mas nada parecia resultar. O preconceito cultural contra isso estava demasiado entranhado, era demasiado profundo. Então, em 1928, a Companhia Americana de Tabaco contratou Edward Bernays, um jovem e competente publicitário com ideias originais e ainda mais originais campanhas de marketing. As técnicas de marketing de Bernays eram na altura diferentes das de qualquer outra pessoa na indústria publicitária. No início do século XIX, o marketing era visto simplesmente como um meio de comunicar os benefícios reais e tangíveis de um produto da forma mais simples e concisa possível. Acreditava-se então que as pessoas compravam produtos com base em factos e informação. Se alguém queria comprar queijo, tínhamos de lhes comunicar os factos que tornavam o nosso queijo superior. O mais fresco queijo de cabra francês, cura de 12 dias, transporte refrigerado. As pessoas eram vistas como atores racionais, tomando decisões de compra racionais. Era a premissa clássica, o cérebro que pensa estava ao comando. Mas Bernays não era convencional. Não acreditava que as pessoas tomassem decisões racionais durante a maior parte do tempo. Acreditava no oposto. Acreditava que as pessoas eram emocionais e impulsivas. Apenas o escondiam muito bem. Acreditava que era o cérebro que sente que estava ao comando e ainda ninguém compreendera isso. Enquanto a indústria do tabaco tinha estado concentrada em persuadir mulheres individuais a comprar e fumar cigarros através de argumentos lógicos, Bernays via-o como um problema emocional e cultural. Se ele queria que as mulheres fumassem, tinha de apelar não aos seus pensamentos, mas aos seus valores. Precisava de apelar às identidades das mulheres. Para o conseguir, Bernays contratou um grupo de mulheres e levou-as ao desfile do Domingo de Páscoa em Nova Iorque. Hoje em dia, os desfiles são coisas foleiras que passam na televisão enquanto você adormece no sofá. Nesses tempos, porém, os desfiles eram grandes eventos sociais, do género da Super Bowl. O plano de Bernays era que, no momento apropriado, estas mulheres parassem e acendessem cigarros, todas ao mesmo tempo. Contratou fotógrafos para fazerem fotografias lisonjeadoras das mulheres a fumar, que depois fez publicar em todos os principais jornais nacionais. Disse aos repórteres que aquelas senhoras não estavam só a acender cigarros, estavam a acender archotes de liberdade, demonstrando a sua capacidade para impor a sua independência e serem elas próprias. Era tudo fake news, claro, mas Bernays encenou-o como se fosse um protesto político. Sabia que isto ia provocar as emoções apropriadas nas mulheres por todo o país. As feministas tinham conquistado o direito de voto para as mulheres 9 anos antes. As mulheres agora trabalhavam fora de casa e integravam-se mais na vida económica do país. Estavam a impor-se cortando o cabelo e usando roupas mais sensuais. Esta geração de mulheres via-se como a primeira que podia ter um comportamento independente dos homens. E muitas delas davam grande importância a isso. Se Bernays conseguisse transmitir a sua mensagem, fumar é liberdade, ao movimento de libertação feminina, bem, as vendas de tabaco duplicariam e ele seria um homem rico. Resultou. As mulheres começaram a fumar e, desde então, tiveram oportunidades iguais no que diz respeito ao cancro do pulmão. Bernays continuou a levar a cabo este género de golpes culturais regularmente ao longo das décadas de 1920, 30 e 40. Revolucionou completamente a indústria do marketing e inventou de caminho a área das relações públicas. Pagar a celebridades sexy para usarem o produto
Foi a ideia de Bernays. Criar artigos com notícias falsas que eram, na realidade, anúncios subtis de uma empresa. Foi ele. Encenar eventos públicos controversos como meio para chamar a atenção e a notoriedade para um cliente. Bernays. Praticamente todas as formas de marketing e publicidade a que estamos sujeitos hoje em dia começaram com Bernays. Mas há mais uma coisa interessante em relação a Bernays. Era sobrinho de Sigmund Freud. Freud era conhecido por ter sido o primeiro pensador moderno a defender que era o cérebro que sente que conduzia, de facto, o carro da consciência. Freud acreditava que as inseguranças e a vergonha das pessoas as levavam a tomar más decisões, a serem excessivamente autocondescendentes e compensar o que sentiam que lhes faltava. Freud era o único que percebia que temos identidades coesivas, histórias nas nossas mentes que contamos a nós próprios, às quais estamos emocionalmente ligados e que lutaremos para manter. Freud argumentava que, afinal, somos animais, impulsivos, egoístas e emocionais. Freud passou a maior parte da sua vida falido. Era o exemplo perfeito do intelectual europeu, isolado, erudito, profundamente filosófico. Mas Bernays era um americano, era prático, era motivado, que se lixa a filosofia. Ele queria ser rico e, caramba, as ideias de Freud, traduzidas pelas lentes do marketing, tinham excelentes resultados. Através de Freud, Bernays compreendeu que é algo que mais ninguém naquela área compreender antes dele, que se conseguirmos falar às inseguranças das pessoas, elas comprarão praticamente tudo o que lhes impingirmos. Os caminhões são vendidos aos homens como forma de demonstrar força e confiança. A maquilhagem é vendida às mulheres como forma de serem mais amadas e atraírem mais atenções. A cerveja é vendida como uma forma de as pessoas se divertirem e serem o centro das atenções nas festas. Isto, naturalmente, é tudo marketing 101. E hoje em dia é visto como normal. Uma das primeiras coisas que se aprende ao estudar marketing é descobrir os pontos dolorosos dos clientes e depois, subtilmente, fazer com que se sintam pior. A ideia é darmos uma alfinetada na vergonha e insegurança das pessoas e depois dizer-lhes que o nosso produto resolverá essa vergonha e os libertará da insegurança. Dito de outro modo, o marketing identifica ou acentua especificamente os abismos morais dos clientes e depois oferece uma forma de os colmatar. Por um lado, isto ajudou a produzir toda a diversidade económica e riqueza que experienciamos hoje em dia. Por outro lado, quando as mensagens de marketing concebidas para induzir sentimentos de inadequação aumentam para milhares de mensagens publicitárias que chegam a cada pessoa, todos os dias, isso tem de ter repercussões psicológicas, e essas não podem ser boas. Os sentimentos fazem girar o mundo. O mundo gira em torno de uma coisa: sentimentos. Isto porque as pessoas gastam dinheiro em coisas que as fazem sentir-se bem. E onde flui o dinheiro, flui o poder. Então, quanto mais for capaz de influenciar as emoções das pessoas no mundo, mais dinheiro e poder acumulará. O dinheiro é, em si mesmo, uma forma de igualizar os abismos morais entre as pessoas. O dinheiro é uma mini-religião especial e universal a que todos aderimos, porque torna as nossas vidas um pouco mais fáceis. Permite-nos converter os nossos valores em algo de universal quando estamos a lidar uns com os outros. Você adora conchas e ostras. Eu adoro fertilizar o solo com o sangue dos meus inimigos. Você luta no meu exército e quando voltarmos para casa, enriqueço-o com conchas e ostras. Combinado? Foi assim que emergiram as economias humanas. Não, na verdade. Começaram por causa de um bando de reis e imperadores zangados que queriam chacinar os inimigos, mas precisavam de dar algo em troca aos exércitos. Por isso cunharam o dinheiro como forma de dívida, ou abismo moral, para os soldados gastarem, igualizarem, quando ou se voltassem a casa. Claro, não houve grandes mudanças. O mundo girava em torno de sentimentos nessa altura, tal como agora. A única coisa que mudou foram as engenhocas que usamos para fazer merda uns aos outros. O progresso tecnológico é apenas uma manifestação da economia dos sentimentos. Por exemplo,
Nunca ninguém tentou inventar uma bolacha falante. Porquê? Porque seriam assustadoras e provavelmente pouco nutritivas. Em vez disso, as tecnologias são pesquisadas e inventadas para, sim, adivinhou, fazerem as pessoas sentir-se melhor ou evitar que se sintam pior. A esferográfica, um aquecedor de assento mais confortável, um tubo melhor para a canalização doméstica. Fazem-se e perdem-se fortunas em torno de coisas que podem ajudar as pessoas a melhorar ou a evitar a dor. Essas coisas fazem as pessoas sentir-se melhor. As pessoas entusiasmam-se, gastam dinheiro. Depois são tempos de boom, baby. Há duas formas de criar valor no mercado. 1. Inovações, melhorar a dor. A primeira forma de criar valor é substituir uma dor por outra, mais tolerável ou desejável. Os exemplos mais dramáticos e óbvios são as inovações farmacêuticas e médicas. As vacinas para a poliomielite substituíram uma vida de dor debilitante e imobilidade por alguns segundos de uma picada de agulha. As operações ao coração substituíram, bem, a morte, por uma convalescência pós-operatória de 1 ou 2 semanas. 2. Diversões. Evitar a dor. A segunda forma de criar valor no mercado é ajudar as pessoas a entorpecer a dor. Enquanto melhorar a dor das pessoas as ajuda a ter uma dor melhor, entorpecer a dor apenas a adia e muitas vezes torna-a pior. As diversões são um fim de semana na praia, uma noite com amigos, um filme com alguém especial, ou snifar cocaína no rabo de uma prostituta. Não há nada de necessariamente errado com as diversões. Todos precisamos delas de vez em quando. O problema é quando começam a dominar as nossas vidas e roubam o controle à nossa vontade. Muitas diversões enganam certos circuitos do nosso cérebro, tornando-se aditivas. Quanto mais entorpecemos a dor, pior a dor se torna, impelindo-nos a entorpecê-la mais. A certa altura, a desagradável bola de dor cresce para proporções tão grandes para evitar essa dor pode tornar-se compulsivo. Perdemos o controle de nós mesmos. O cérebro que sente trancou o cérebro que pensa na bagageira e não o deixa sair enquanto não obtiver a próxima dose, seja do que for. E segue-se a espiral descendente. Quando a revolução científica começou, a maior parte do progresso económico deveu-se à inovação. Nessa altura, a grande maioria das pessoas vivia na pobreza. Toda a gente estava doente, faminta e cansada, a maior parte do tempo. Poucos sabiam ler, a maioria tinha maus dentes. Não era nada divertido. Nos poucos séculos seguintes, com a invenção das máquinas e das cidades e da divisão do trabalho e da medicina moderna e da higiene e do governo representativo, boa parte da pobreza e das dificuldades foi aliviada. Vacinas e medicamentos salvaram milhares de milhões de vidas. As máquinas reduziram as cargas de trabalho incomportáveis e a fome por todo o mundo. As inovações tecnológicas que melhoraram o sofrimento humano são, sem dúvida, uma coisa boa. Porém, o que é que acontece quando um grande número de pessoas são relativamente ricas e saudáveis? Nessa altura, a maior parte do progresso económico muda da inovação para a diversão, de melhorar a dor para evitar a dor. Uma das razões para isso é que a verdadeira inovação é perigosa, difícil e muitas vezes não compensa. Muitas das mais importantes inovações da história deixaram os seus inventores falidos e na miséria. Se alguém vai fundar uma empresa e correr o risco, ir pela estrada da diversão é uma aposta mais segura. Em resultado, construímos uma cultura em que a maior parte da inovação tecnológica apenas tenta perceber como aumentar as diversões de uma forma nova, mais eficiente e mais intrusiva. Como o capitalista de risco Peter Thiel afirmou, queríamos carros voadores e, em vez disso, obtivemos o Twitter. Assim que uma economia muda sobretudo para as diversões, a cultura começa a mudar. Quando um país pobre se desenvolve e ganha acesso a medicamentos, telefones e outras tecnologias inovadoras, as medicações de bem-estar sobem estavelmente.
porque a dor de toda a gente está a receber um upgrade para uma dor melhor. Porém, assim que o país atinge o seu nível de primeiro mundo, esse bem-estar estabiliza ou, em alguns casos, diminui. Entretanto, a doença mental, a depressão e a ansiedade podem proliferar. Isto acontece porque abrir uma sociedade e conceder-lhe inovações modernas torna as pessoas mais robustas e antifrágeis. Podem aguentar mais dificuldades, trabalhar com mais eficiência, comunicar e funcionar melhor dentro das suas comunidades. Contudo, assim que as inovações são integradas e toda a gente tem um telemóvel e uma Happy Meal do McDonald's, as grandes diversões modernas entram no mercado. E assim que as diversões surgem, é introduzida uma fragilidade psicológica e tudo começa a parecer fedido. A era comercial começou no início do século XX, com a descoberta de Bernays de que se pode vender os sentimentos e desejos inconscientes das pessoas. Bernays não estava preocupado com penicilina ou cirurgia cardíaca. Anunciava cigarros, tabloides e produtos de beleza. Merdas de que as pessoas não precisavam. E, até essa altura, ninguém tinha percebido como fazer as pessoas gastarem quantias copiosas de dinheiro em tralhas que não eram necessárias à sua sobrevivência. A invenção do marketing desencadeou uma moderna corrida ao ouro para saciar a demanda da felicidade. A cultura pop emergiu e as celebridades e atletas tornaram-se estupidamente ricos. Pela primeira vez, os artigos de luxo começaram a ser produzidos em massa e anunciados à classe média. Houve um crescimento explosivo nas tecnologias de conveniência, jantares para pôr no micro-ondas, fast food, lazy boys, frigideiras antiaderentes e por aí adiante. A vida tornou-se tão fácil, rápida, eficiente e sem esforço que, num curto período de 100 anos, as pessoas podiam pegar num telefone e concretizar em 2 minutos o que antes demorava 2 meses. A vida na era comercial, embora mais complexa do que antes, ainda era relativamente simples comparada com a de hoje em dia. Uma ampla e atarefada classe média existia no seio de uma cultura homogénea. Víamos os mesmos canais de televisão, ouvíamos a mesma música, comíamos a mesma comida, descansávamos no mesmo género de sofás e líamos os mesmos jornais e revistas. Nessa era, existia continuidade e coesão, o que transmitia uma sensação de segurança. Fomos, durante algum tempo, livres e simultaneamente parte da mesma religião. E isso era reconfortante. Apesar da ameaça constante da aniquilação nuclear, pelo menos no Ocidente, tendemos a idealizar esse período. Acredito que é por esse sentimento de coesão social que muitas pessoas hoje em dia sentem tanta nostalgia. E então, aconteceu a internet. A internet é uma inovação bona fide. Todas as outras circunstâncias inalteradas, fundamentalmente, tornam as nossas vidas melhores, muito melhores. O problema o problema somos nós. As intenções da internet eram boas. Inventores e tecnólogos de Silicon Valley e outros sítios depositaram grandes esperanças num planeta digital. Trabalharam durante décadas para concretizar uma visão, juntar em rede a informação e a população mundial. Acreditavam que a internet libertaria as pessoas, removendo barreiras e hierarquias e dando a toda a gente um acesso igual à mesma informação e às mesmas oportunidades para se exprimirem. Acreditavam que, se toda a gente fosse dada uma voz e um meio simples e eficaz de partilhar essa voz, o mundo seria um lugar melhor e mais livre. Um nível quase utópico de otimismo desenvolveu-se durante a década de 1990 e a primeira década de 2000. Os tecnólogos imaginaram uma população global altamente instruída que aproveitaria a sabedoria infinita disponível na ponta dos seus dedos. Viram a oportunidade de engendrar uma maior empatia e compreensão entre nações, etnias e estilos de vida. Sonhavam com um movimento global unificado e conectado com um interesse partilhado de paz e prosperidade. Mas esqueceram-se. Estavam tão embrenhados nos seus sonhos religiosos e esperanças pessoais que se esqueceram. Esqueceram-se de que o mundo não se move pela informação. As pessoas não tomam decisões com base na verdade ou em factos. Não gastam o seu dinheiro com base em dados.
não se associam umas com as outras por causa de uma verdade filosófica mais elevada. O mundo move-se a sentimentos. E, quando damos a uma pessoa média um reservatório infinito de sabedoria humana, ela não vai procurar no Google informação que contradiga as suas crenças mais profundas. Não vai procurar o que, apesar de ser verdade, é desagradável. Em vez disso, a maioria de nós vai pesquisar o que é agradável, mas falso. Tem um pensamento racista errante? Bem, há um enorme fórum de racistas a 2 cliques de distância, com uma quantidade de argumentos convincentes para que você não se envergonhe de ter essas inclinações. A sua mulher deixa-o e começa a achar que todas as mulheres são inerentemente egoístas e maléficas? Apenas precisa de uma pesquisa no Google para encontrar justificações para esses sentimentos misóginos. Acha que os muçulmanos vão atacar escola após escola, assassinando os seus filhos? Tenho a certeza de que há alguns de uma teoria da conspiração que já o provam. Em vez de conter a livre expressão dos nossos piores sentimentos e inclinações mais negras, as startups e corporações mergulham diretamente neles para lucrar. Assim, a maior inovação do nosso tempo de vida transformou-se lentamente na nossa maior diversão. A internet, afinal, não foi concebida para nos dar aquilo de que precisamos. Em vez disso, dá às pessoas o que elas querem. E se já aprendeu alguma coisa de psicologia humana neste livro, sabe que isso é muito mais perigoso do que parece. Fake Freedom. Esta deve ser uma época notável para ser um executivo super bem-sucedido. Por um lado, os negócios estão melhor do que nunca. Há mais riqueza no mundo do que alguma vez houve. Os lucros estão a bater todos os recordes, a produtividade e o crescimento não podiam estar melhores. Contudo, ao mesmo tempo, a desigualdade de rendimentos dispara. A polarização política está a arruinar todas as reuniões de família e a corrupção é como uma praga que se propaga por todo o mundo. Assim, apesar da exuberância no mundo dos negócios, também há uma espécie estranha de defensiva que, por vezes, surge de miúdos. E esta defensiva, tenho notado, assume sempre a mesma forma de onde quer que venha. Diz: só estamos a dar às pessoas aquilo que elas querem. Sejam as companhias de petróleo ou anunciantes assustadores, ou o Facebook a roubar-lhe os dados, todas as corporações que pisam merda raspam as botas recordando freneticamente que estão só a tentar dar às pessoas aquilo que elas querem. Maiores velocidades de download, ar-condicionado mais confortável, melhor quilometragem, uma depilação mais barata nas narinas. Que mal é que isso pode ter? E isto é verdade. A tecnologia dá às pessoas o que elas querem mais depressa e eficientemente do que nunca. Embora todos adoremos comentar os senhores corporativos pelos seus deslizes éticos, esquecemos de que estão apenas a satisfazer os desejos do mercado. Estão a responder à nossa procura. Se nos livrarmos do Facebook, ou da BP, ou de qualquer corporação gigante que esteja a ser considerada malévola no momento em que ler isto, outro surgirá para ocupar o seu lugar. Então, o problema talvez não seja apenas um monte de executivos gananciosos a bater charutos e a acariciar gatos velhacos enquanto riem histericamente por causa do dinheiro que ganham. Talvez aquilo que nós queremos seja uma merda. Por exemplo, eu quero um saco gigante de marshmallows na minha sala de estar. Quero comprar uma mansão de 8 milhões de dólares recorrendo a um empréstimo que nunca poderei pagar. Quero ir de avião para uma praia nova todas as semanas no próximo ano e viver apenas de bifes Yagyu. O que eu quero é horrível. Isso acontece porque o meu cérebro que sente domina o que eu quero. E o meu cérebro que pensa parece um chimpanzé que bebeu uma garrafa de tequila e depois começou a masturbar-se lá para dentro. Assim, diria que dar às pessoas o que elas querem é um padrão muito baixo, eticamente falando. Dar às pessoas o que elas querem só funciona quando estamos a dar-lhes inovações, como um rim sintético ou algo que evite que o seu carro entre em combustão espontânea. Daí a essas pessoas o que elas querem. Mas dar às pessoas demasiadas diversões que elas querem é um jogo perigoso. Primeiro, muitas pessoas querem coisas horríveis. Segundo, demasiadas pessoas são facilmente manipuladas para quererem merdas que na verdade até não querem. Ver Bernays,
Terceiro, encorajar as pessoas e evitarem a dor através de cada vez mais diversões. Torna-nos a todos mais fracos e frágeis. E quarto, não quero a merda dos vossos anúncios Skynet a seguirem para onde quer que vá e a explorarem a porra da minha vida para obter os meus dados. Olhem, falei com a minha mulher uma vez acerca daquela viagem ao Peru. Isso não quer dizer que precisem de me inundar o telefone com fotografias de Machu Picchu nas 6 semanas seguintes. E, a sério, parem de ouvir a merda das minhas conversas e de vender os meus dados a toda a gente que vos paga $1. Mas adiante, onde é que eu ia? Curiosamente, Bernays percebeu que isto ia acontecer. Os anúncios assustadores e a invasão de privacidade e a indução de um dócil servidão em grandes populações através do consumismo. O tipo era uma espécie de gênio, só que ele era completamente a favor. Por isso, digamos antes um gênio do mal. As crenças políticas de Bernays eram terríveis. Acreditava naquilo que suponho que pode chamar-se fascismo de dieta. O mesmo governo autoritário e cruel, sem as calorias desnecessárias do genocídio. Achava que as massas eram perigosas e precisavam de ser controladas por um forte Estado centralizado. Mas também reconhecia que os regimes totalitários sangrentos não eram exatamente ideais. Para ele, a nova ciência do marketing fornecia aos governos um meio de influenciar e apaziguar os seus cidadãos, sem o peso de terem de o mutilar e torturar a torto e a direito. O homem devia ser um sucesso nas festas. Bernays acreditava que a liberdade, para a maioria das pessoas, era ao mesmo tempo impossível e perigosa. Tinha perfeita consciência, a partir da leitura dos escritos do tio Freud, que a última coisa que uma sociedade poderia tolerar era que os cérebros que sentem de toda a gente dirigissem um espetáculo. As sociedades precisam de ordem, hierarquia e autoridade. E a liberdade era a antítese destas coisas. Via o marketing como uma nova ferramenta incrível que podia dar às pessoas a sensação de terem liberdade, quando, na realidade, estavam apenas a dar-lhes a possibilidade de escolherem entre mais sabores de pasta dentíficas. Felizmente, os governos ocidentais, na sua maioria, nunca desceram tão baixo ao ponto de manipularem diretamente as suas populações através de campanhas publicitárias. Aliás, foi o oposto que aconteceu. O mundo corporativo tornou-se tão bom a dar às pessoas aquilo que elas queriam, que foi gradualmente conquistando mais poder político para si mesmo. As regulações foram rasgadas. A supervisão burocrática acabou. A privacidade erudiu-se. O dinheiro ficou mais embebido na política do que nunca. E porquê é que tudo isto aconteceu? Neste momento já devia saber. Eles só estavam a dar às pessoas aquilo que as pessoas queriam. Mas foda-se. Sejamos realistas. Dar às pessoas o que elas querem é só fake freedom. Porque o que a maioria de nós quer são diversões. E quando somos inundados de diversões, acontecem algumas coisas. A primeira é que nos tornamos cada vez mais frágeis. O nosso mundo encolhe para se transformar ao tamanho dos nossos valores, sempre a diminuírem. Ficamos obcecados com o conforto e o prazer, e qualquer possível perda desse prazer parece um abalo sísmico e cosmicamente injusta para nós. Eu diria que um estreitamento do nosso mundo conceptual não é liberdade, é o seu oposto. A segunda coisa que acontece é que nos tornamos propensos a uma série de comportamentos aditivos de baixo nível. Verificar compulsivamente o telemóvel, o e-mail, o Instagram, terminar compulsivamente séries do Netflix de que não gostamos, partilhar artigos provocadores de indignação sem os termos lido, aceitar convites para festas e eventos que não nos agradam, viajar, não porque queremos, mas para podermos dizer que fomos. O comportamento compulsivo com o objetivo de experienciar mais coisas não é liberdade, é o oposto. Terceira coisa, uma incapacidade de identificar, tolerar e procurar emoções negativas é, em si mesma, uma espécie de confinamento. Se só se sentir bem quando a sua vida é feliz e fácil e capa de revista, adivinhe, você não é livre. É o oposto de livre. É prisioneiro das suas próprias indulgências, escravizado pela sua própria intolerância, tolhido pela sua fraqueza emocional. Sentirá sempre necessidade de conforto e validação externos, que
podem ou não chegar. Quarto, porque, caraças, estou entusiasmado. O paradoxo da escolha. Quanto mais opções nos dão, mais liberdades temos. Mais insatisfeitos ficamos com a opção que fazemos. Se a Jane tiver de escolher entre 2 caixas de cereais e o Mike puder escolher entre 20, o Mike não tem mais liberdade do que a Jane. Tem mais variedade. Há uma diferença. A variedade não é liberdade. Variedade são só diferentes permutações da mesma merda sem sentido. Se em vez disso a Jane tivesse uma arma apontada à cabeça e um tipo com um uniforme das SS a berrar, come a merda dos cereais, com um péssimo sotaque bávaro, então a Jane teria menos liberdade do que o Mike. Mas avisem-me quando isso acontecer. Este é o problema de exaltar liberdade sobre a consciência humana. Mais coisas não nos tornam mais livres. Antes nos aprisionam com a ansiedade sobre escolhermos ou se fizermos o que era melhor. Mais coisas tornam-nos mais propensos a tratar-nos a nós e aos outros como meios e não como fins. Tornam-nos mais dependentes dos ciclos infindáveis de esperança. Se a perseguição da felicidade nos faz recuar à infância, então a liberdade falsa conspira para nos manter aí. Porque liberdade não é ter mais marcas de cereais por onde escolher, ou mais férias na praia para tirar selfies, ou mais canais de satélite para adormecer. Isto é variedade. E, num vácuo, a variedade não tem sentido. Se terá escolhido pela insegurança, de mãos atadas pela dúvida e amarrado pela intolerância, pode ter toda a variedade do mundo, mas não é livre. Verdadeira liberdade. A única verdadeira forma de liberdade, a única forma ética de liberdade, é através da autolimitação. Não é o privilégio de escolher tudo o que quer na vida, mas, antes, escolher aquilo de que vai prescindir na vida. Isto não é apenas verdadeira liberdade, mas a única liberdade. As diversões vão e vêm. O prazer nunca dura. A variedade perde o seu sentido. Mas terá sempre a possibilidade de escolher o que está disposto a sacrificar, de que está disposto a abdicar. Esta espécie de autonegação é, paradoxalmente, a única coisa que expande a verdadeira liberdade na vida. A dor do exercício físico regular acaba por aumentar a sua liberdade física, a sua força, mobilidade, resistência e vigor. O sacrifício de uma forte ética de trabalho dá-lhe a liberdade de perseguir mais oportunidades de emprego, de conduzir a sua própria trajetória de carreira, de ganhar mais dinheiro e os benefícios que daí advêm. Se não se importar de entrar em conflito com os outros, terá a liberdade para falar com qualquer pessoa, para ver se elas partilham dos seus valores e crenças, para descobrir o que podem acrescentar à sua vida e o que pode acrescentar à delas. Pode tornar-se mais livre neste momento, simplesmente escolhendo as limitações que quer impor a si mesmo. Pode escolher acordar mais cedo todas as manhãs, bloquear o seu e-mail até ao meio da tarde todos os dias, apagar as redes sociais do seu telefone. Estas limitações libertá-lo-ão, porque libertarão o seu tempo, atenção e poder de escolha. Tratam a sua consciência como um fim em si mesma. Se tem dificuldade em ir ao ginásio, aluga um cacife e deixe lá todas as suas roupas de trabalho, para ter de lá ir todas as manhãs. Limite-se a 2 ou 3 eventos sociais por semana, para ser forçado a passar tempo com as pessoas de quem gosta mais. Passe um cheque de $3.000 a um amigo ou um familiar e diga-lhe que, se voltar a pegar num cigarro, pode levantá-lo. Em última análise, a liberdade mais significativa na sua vida vem dos seus compromissos, das coisas pelas quais escolheu fazer sacrifícios. Existe uma liberdade emocional, na minha relação com a minha mulher, que nunca iria ser capaz de reproduzir nem que namorasse com 1 milhar de pessoas. Existe liberdade no facto de ter trocado guitarra por 20 anos, uma expressão fundamentalmente artística, que não teria se apenas tivesse memorizado dezenas de canções. Há liberdade no facto de ter vivido 50 anos no mesmo sítio, uma intimidade e familiaridade com a comunidade e a cultura que não pode ser replicada por mais mundo que se veja. Um maior compromisso permite uma maior profundidade. Uma falta de compromisso exige superficialidade. Nos últimos 10 anos, houve uma tendência para a eficiência na vida. As pessoas querem aprender uma língua no mês, visitar 15 países no mês,
tornarem-se campeões de artes marciais numa semana e descobrem todo o género de técnicas para o fazer. Estamos sempre a ver isso no YouTube e nas redes sociais. As pessoas a aceitarem desafios ridículos só para mostrar que pode ser feito. Este hacking da vida, contudo, resume-se a tentar obter as recompensas do comprometimento sem, de facto, se comprometer. É outra forma triste de liberdade falsa. São calorias vazias para a alma. Recentemente li acerca de um tipo que memorizou movimentos de um programa de xadrez para provar que podia dominar o tabuleiro num mês. Não aprendeu nada sobre xadrez. Não se envolveu na estratégia, nem em desenvolver um estilo ou aprender táticas. Nada. Abordou o assunto como um trabalho de casa gigante. Memorizar as jogadas, ganhar uma vez a um jogador conceituado e depois declarar-se mestre. Isto não é ganhar nada. Isto é apenas a aparência de ganhar alguma coisa. É a aparência do comprometimento e do sacrifício, sem comprometimento e sem sacrifício. É a aparência de significado onde este não existe. A falsa liberdade liga a esteira em direção a perseguir mais, enquanto a verdadeira liberdade é a decisão consciente de viver com menos. A liberdade falsa é viciante. Por mais que tenha, sente sempre que não é suficiente. A verdadeira liberdade é repetitiva, previsível e por vezes monótona. A liberdade falsa tem retorno diminuto. Exige cada vez mais quantidades de energia para atingir a mesma alegria e significado. A verdadeira liberdade tem retornos crescentes. Exige cada vez menos energia para atingir a mesma alegria e significado. A liberdade falsa é ver o mundo como uma série infindável de transações e negociações que sente que está a ganhar. A verdadeira liberdade é ver o mundo incondicionalmente, sendo a única vitória sobre os seus próprios desejos. A liberdade falsa exige que o mundo se conforme à sua vontade. A verdadeira liberdade não exige nada do mundo. É apenas a sua vontade. Finalmente, a abundância excessiva de diversão e a liberdade falsa que produz limita a nossa capacidade de experimentar verdadeiramente liberdade. Quanto mais opções tivermos e maior for a nossa variedade diante de nós, mais difícil se torna escolher, sacrificar-se e focar-se. E hoje em dia vemos este dilema desenrolar-se na nossa sociedade. No ano 2000, o cientista político Harvard Robert Putnam publicou a sua obra seminal, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Neste livro, documenta o declínio da participação cívica nos Estados Unidos, argumentando que as pessoas se juntam e participam menos em grupos, preferindo em vez disso realizar as suas atividades sozinhas. E daí o título do livro. Há cada vez mais pessoas a jogar bowling hoje em dia, mas as ligas de bowling estão a acabar. As pessoas jogam bowling sozinhas. Putnam escreveu acerca dos Estados Unidos, mas isto não é um fenómeno unicamente americano. Ao longo do livro, Putnam mostra que isto não se limita a grupos recreativos, mas está a afetar tudo, dos sindicatos às associações de pais e professores, dos Rotary Clubs às igrejas e aos clubes de bridge. Esta autonomização da sociedade tem efeitos significativos, argumenta ele. A confiança social declinou, as pessoas estão mais isoladas, menos envolvidas politicamente e mais paranoicas de um modo geral em relação aos seus vizinhos. A solidão também é uma questão crescente. No ano passado, pela primeira vez, uma maioria de americanos afirmou estar sozinha. E novas pesquisas sugerem que estamos a substituir algumas relações de alta qualidade das nossas vidas por um grande número de relações superficiais e temporárias. De acordo com Putnam, o tecido conectivo social do país está a ser destruído pela abundância excessiva de diversões. As pessoas escolhiam ficar em casa e ver televisão, surfar na internet ou jogar videojogos, em vez de se envolver em qualquer grupo ou organização local. Putnam também previu que a tendência desta situação é para piorar. Historicamente, quando os ocidentais olhavam para todos os povos oprimidos através do mundo, lamentavam a sua falta de liberdade falsa, a sua falta de diversões. As pessoas da Coreia do Norte não podem ler as notícias nem comprar a roupa de que gostam ou ouvir música que não seja patrocinada pelo Estado. Mas não é por isso que os norte-coreanos não são livres. Falta-lhes liberdade. Não por serem incapazes de escolher os seus prazeres, mas não por poderem escolher a sua dor.
Não, eles é permitido escolher livremente aquilo que se querem comprometer. São obrigados a sacrifícios que de outra forma não fariam e que não merecem. O prazer não está em questão. A sua falta de prazer é um mero efeito secundário da sua verdadeira opressão, a dor forçada. Porque hoje em dia, na maior parte do mundo, as pessoas podem escolher os seus prazeres. Podem escolher o que ler, que jogo jogar, que roupa vestir. As diversões modernas estão por todo o lado. Mas a tirania de uma nova era não é atingida por privar as pessoas de diversões e compromissos. A tirania da atualidade é atingida inundando as pessoas com tantas diversões, tanta informação de treta e distrações frívolas que elas são incapazes de fazer compromissos inteligentes. É a previsão de Bernays a concretizar-se. Apenas algumas gerações mais tarde do que ele esperava. Foi preciso o alcance e o poder da internet para tornar a sua visão das campanhas de propaganda global de governos e corporações silenciosamente conduzindo os desejos e vontades das massas, uma realidade. Mas não demos muitos créditos a Bernays. Afinal, ele tinha a mania que era bom. Além disso, houve um homem que previu isto tudo muito antes de Bernays. Um homem que percebeu os perigos da falsa liberdade, que viu a proliferação das diversões e o efeito da miopia que elas teriam sobre os valores das pessoas. Viu como demasiado prazer toda a gente, infantil e egoísta, e com a mania que tem o direito e totalmente narcisista e insuportável no Twitter. Este homem era muito mais sábio e influente do que qualquer pessoa que alguma vez verá num canal noticioso ou num palco de uma TED Talk, ou numa tribuna política, já agora. Este tipo era o topo de gama da filosofia política. Esqueçam o padrinho da alma. Este tipo inventou literalmente a ideia de alma. E, indiscutivelmente, viu toda esta tempestade de merda a acumular-se vários milénios antes de qualquer outra pessoa. A previsão de Platão. O filósofo e matemático inglês Alfred North Whitehead afirmou que toda a filosofia ocidental é apenas uma série de notas de rodapé a Platão. Qualquer tema em que possa pensar, desde a natureza do amor romântico, até se existe essa coisa chamada verdade e ao significado da virtude, Platão foi provavelmente o primeiro grande pensador a falar nisso. Platão foi o primeiro a sugerir que existia uma separação inerente entre o cérebro que pensa e o cérebro que sente. Foi o primeiro a defender que uma pessoa deve construir o seu caráter através de várias formas de autonegação e não através da autocomplacência. Platão era tão fantástico que até a palavra ideia tem origem nele. Por isso, podemos dizer que ele inventou a ideia de uma ideia. Curiosamente, apesar de ser o padrinho da civilização ocidental, Platão afirmou que a democracia não é a forma de governo mais desejável. Acreditava que a democracia era inerentemente instável e que, inevitavelmente, soltava os piores aspectos da nossa natureza, conduzindo a sociedade à tirania. Escreveu ele. Não se pode esperar que a liberdade extrema conduza a algo que não uma mudança para a escravatura extrema. As democracias são concebidas para refletir a vontade do povo. Já aprendemos que as pessoas, quando deixadas à vontade, fogem instintivamente da dor em direção à felicidade. O problema emerge então quando as pessoas atingem a felicidade. Nunca é suficiente. Devido ao efeito ponto azul, nunca se sentem inteiramente seguras ou satisfeitas. Os seus desejos crescem proporcionalmente à qualidade das suas circunstâncias. Finalmente, as instituições não serão capazes de acompanhar os desejos das pessoas. E quando as instituições não conseguem corresponder à felicidade das pessoas, adivinha o que acontece? As pessoas começam a culpar as instituições. Platão disse que as democracias inevitavelmente conduzem à decadência moral porque cedem mais à liberdade falsa. Os valores das pessoas deterioriam-se e tornam-se mais infantis e autocentrados, resultado em que os cidadãos subvertam o próprio sistema democrático. Quando os valores infantis assumem o comando, as pessoas já não querem negociar por poder, não querem negociar com outros grupos e outras religiões, não querem suportar dor em nome de uma maior liberdade ou prosperidade. O que querem é um líder forte que apareça para pôr as coisas em ordem do dia para a noite. Querem um tirano. Diz-se comumente nos Estados Unidos que a liberdade não é de borla. Normalmente,
O dito é usado em relação ao exército e às guerras travadas e vencidas para proteger os valores do país. É uma forma de lembrar às pessoas que esta merda não aconteceu por magia. Milhares de pessoas foram mortas e ou morreram para nós nos sentarmos aqui a beber frappuccinos caros à brava e dizermos toda a merda que nos apetece. Recorde-nos que os direitos humanos básicos de que desfrutamos, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de imprensa, foram conquistados pelo sacrifício contra uma força extrema. Mas as pessoas esquecem de que esses direitos também são conquistados contra alguma força interna. A democracia só pode existir quando estamos dispostos a tolerar opiniões diferentes das nossas, quando estamos dispostos a prescindir de algumas coisas que talvez quiséssemos em nome de uma comunidade mais saudável e segura, quando estamos dispostos a compromissos e a aceitar que, por vezes, as coisas não são como nós queremos. Dito de outra forma, a democracia exige uma cidadania de forte maturidade e caráter. Ao longo das últimas 2 décadas, as pessoas parecem ter confundido os direitos humanos básicos com a ausência de qualquer experiência de dor. As pessoas querem liberdade para se expressarem, mas não querem ter de lidar com opiniões que possam melindrá-las ou ofendê-las de alguma forma. Querem a liberdade de iniciativa, mas não querem pagar impostos para sustentar a maquinaria legal que torna essa liberdade possível. Querem igualdade, mas não querem aceitar que a igualdade requer que toda a gente experiencie a mesma dor, não que toda a gente experiencie o mesmo prazer. A própria liberdade exige desconforto, exige insatisfação, porque quanto mais livre uma sociedade se torna, mais cada pessoa será forçada a reconhecer e comprometer-se com ideias e estilos de vida que estão em conflito com os seus. Quanto mais baixa for a nossa tolerância à dor, mais cedemos a liberdades falsas e menos somos capazes de manter as virtudes necessárias para que uma sociedade livre e democrática funcione. E isso é assustador, porque sem democracia estamos mesmo fedidos. Não, a sério. Empiricamente, a vida fica muitíssimo pior sem representação democrática, em quase todos os sentidos. E não é por a democracia ser assim tão fantástica. É mais porque uma democracia que funcione lixa as coisas menos frequentemente e gravemente do que qualquer outra forma de governo. Ou, como disse Churchill, a democracia é a pior forma de governo, à exceção das outras todas. A verdadeira razão pela qual o mundo se tornou civilizado e as pessoas deixaram de se matar umas às outras por não apreciarem os seus chapéus foi que as instituições sociais modernas mitigaram efetivamente as forças destrutivas da esperança. A democracia é uma das poucas religiões que consegue permitir que outras religiões vivam harmoniosamente com ela e dentro dela. Mas quando estas instituições sociais são corrompidas pela constante necessidade de satisfazer os cérebros que sentem das pessoas, quando as pessoas se tornam desconfiadas e perdem a fé na capacidade do sistema democrático de se autocorrigir, voltamos à treta das guerras religiosas. E com a marcha sempre em curso das inovações tecnológicas, cada ciclo de guerra religiosa causa potencialmente mais destruição e devasta mais vidas humanas. Platão acreditava que as sociedades eram cíclicas, movendo-se para trás e para a frente entre liberdade e tirania, relativa igualdade e grande desigualdade. É muito claro, após os últimos 2500 anos, que isto não é exatamente verdade. Mas existem padrões de conflito político ao longo da história e podemos ver os mesmos temas religiosos surgirem repetidas vezes. A hierarquia radical da moralidade do senhor versus a igualdade radical da moralidade do escravo, a emergência de líderes tirânicos versus o poder difuso das instituições democráticas, a luta das virtudes adultas contra o extremismo infantil. Embora os ismos tenham mudado ao longo dos séculos, os mesmos impulsos humanos, motivados pela esperança, têm estado por trás de todos os movimentos. E enquanto cada subsequente religião acredita que é a verdade extrema que vai unificar a humanidade sob uma bandeira única e harmoniosa, até agora, cada uma delas só conseguiu demonstrar que é parcial e incompleta.